disse que foi uma pessoa muito próxima, que sempre trocava telefonemas com o Flaviano, que sempre... o Flaviano tinha uma aproximação com o Luiz, né, Luiz? Muito grande. O Marcão, o problema é o seguinte, o Flaviano, antes pra gente definir o Flaviano, tem que dizer que ele era um democrata. Ele perdeu e ganhou eleições. Na vitória nunca tripudiou sobre ninguém, e nas derrotas soube se recolher, né? Soube se recolher e aceitar. Ele era um democrata. O Flaviano surge assim por acaso na política criana, né? Porque tinha a família dos Melos, que era o deputado estadual Raimundo Hermínio de Melo, né? E que naquela época houve uma junção, uma aliança entre o MDB, o PFL e o PP, na busca de um candidato para enfrentar, essa é uma passagem antes da vida dele, para enfrentar o candidato do PT, Raimundo Angelim, que era o favorito. Você andava na cidade, quase todos os postes tinham a bandeira do Angelim. Você andava na periferia, tinha aqueles bambus, desculpe, com a bandeira do PT. Então a vitória do Angelim era dada como certa. Foi formado o MDA, né? Cujos fundadores foram o Armando Dantas, que já morreu, o Osmi Lima, Alessio Dias, que já morreu, Narciso Mendes, foram os principais fundadores do MDA. Convenceram na boa, né? Fizeram uma pesquisa, né? E o Flaviano aparecia. Nessa época, o Flaviano tinha perdido uma eleição, né? E tinha se recolhido aos Estados Unidos para fazer curso de reciclagem e tudo, e tinha decidido sair da política. Essa equipe vai com o Nabor, convence o Nabor, né, que ele deveria chamar o Flaviano. Aí o Flaviano veio, foi candidato a prefeito. Mas voltando no início dos primórdios mesmo. O Flaviano não era conhecido aqui, né? Ele morava, era engenheiro da Mendes Júnior, né, em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, aliás. E tinha um pai que era político, sempre o mais votado, o deputado estadual, com reduto no Calafate, que era o Raimundo Melo, né? E convenceu ele também a vir ser prefeito, né? Ser prefeito. E depois de que ele ser prefeito, aí ele desencadeou, né? A vida política dele. Luiz, o Flaviano naquela época, eu me lembro, ele quando chegou para ser prefeito, que não era eleição, foi nomeado, né? Pelo Nabor. Não, o que aconteceu era o seguinte, o regime militar determinou que todas as prefeituras do interior seriam nomeadas pelo presidente. E os prefeitos de capitais seriam nomeados pelos governadores. Como o governador era o Nabor nomeou o Flaviano. E o Flaviano, me parece, né, pelo que eu me lembro, ele inaugurou uma nova era da política e da gestão mais racional, profissionalizou mais a política, a gestão passou a ser planejada, não tinha nada do improviso, né? Flaviano fez gestão, assim, era um gestor por excelência. Olha, né? ele tinha estudo, né? O que ele fez inicialmente? Ele criou o orçamento participativo. Exatamente. O que é isso? Foi uma coisa ele chamou importante. todos os presidentes da Associação de Moradores e disse: vocês vão listar em cada bairro quais são as prioridades de vocês. E dentro daquilo, do orçamento, ele atendeu a todos. Então ele foi lá para cima, né? Ele sempre estava em 70%, 80% de popularidade. Porque ele inovou, ele era engenheiro, né? Era um menino novo, né? Ele deu uma cara nova para o MDB, cara nova, que vinha de uma MDB, tradição né? antiga, Tradição com antiga, o né? Rui Lino, né? Com o doutor Aníbal Pereira Reis, o Abrantes e tal. Fleming. Né? O Fleming, ele deu uma nova cara para o governo. Uma nova cara para o MDB. Eu sei que a minha mãe, meu pai eram muito amigos dele também, né? E a minha mãe dizia o seguinte: enquanto eu viver, eu voto no Flaviano. Eu escutei isso de muita gente, o pessoal inclusive da tinha minha essa família, viu? É interessante, né, que o eleitorado mais antigo era muito forte, o Flaviano era muito forte. Até eu brincava com ele que ele era o político das velhinhas, né? Porque quando ele chegava era abraçado, né? Agora o Flaviano, ele passou numa época, entendeu? Ele já estava cansado da prefeitura. Ele dizia para mim, rapaz, estava cansado da prefeitura. Porque quando ele foi prefeito a primeira vez, tinha a chamada emenda Passo Porto, né? Que liberava aquele monte de recursos para os municípios e tal. E ele tinha o Nabor como governador, não.
Já na época que ele foi prefeito, não. Né? Ele dividia com o PT. Das pesquisas ele aparecia bem, o que ele ia disputar com Jorge Viana. Né? Com Jorge Viana. Ia disputar com Jorge Viana. Ele estava cansado de prefeitura. Aí, certa feita, se reuniu um grupo de Narciso, César Messias, aquele lá o marido da Toinha Vieira, lá, Zé Vieira, senador, Zé Vieira, né? São alguns nomes dos que eu me lembro, mas eram as principais lideranças, Normando Salles, se não me falha a memória, e foram com ele para ele convencer a ser candidato a governador. Eu estava com ele, porque eu era secretário de comunicação dele, ele pediu para pensar e tal. Aí o pessoal saiu, ele me perguntou, o que tu acha disso? Eu digo, olha, esse pessoal todo vai ficar contigo, e esse argumento, olha o argumento que eles usaram para convencer o Flaviano. Nós temos um parecer jurídico que vamos afastar o Jorge Viana, porque ele está usando aquela árvorezinha, aquela logomarca, em tudo que é lugar, até em sanitário. Governo da Floresta. Governo da Floresta. Então é abuso do poder. Aí eles contratam o advogado Rui Duarte. Uma das histórias marcantes do Acre Rui Duarte. O Rui Duarte entra com uma ação no TRE. Aí, antes disso, Flaviano resolveu aceitar, né? Entra com ação no TRE. O TRE caça o Jorge Viana. O que acontece? O PT bola tipo um enterro, né? E aí vai para frente do palácio, ilumina o palácio só de velas, né? Velas e tarjas pretas e tudo. E foram para Brasília com recurso. Quando o Jorge quando o Jorge chega em Brasília, ele consegue reverter a decisão. Aí, meu amigo, acho que foi a próxima pesquisa que já deu Jorge Viana lá em cima e o Flaviano lá embaixo. Virou vítima. Aí esse Jorge virou vítima. Ele foi recebido por índios, por aqueles movimentos todos, trouxeram ele quase carregado do aeroporto para cá e fizeram fizeram até uma missa em frente ao Palácio Rio Branco, pela volta do Jorge Viana. Quem era o padre? Era o padre. Quem era o padre? Tu lembra, não? Ora, óbvio. O padre Márcio. Ora, Asfuri. Asfuri.